caríssimo estudante, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso componente aí de Educação Física. Seja muito bem-vindo, prof. E antes de eu continuar aqui essa nossa fala, professora Irislene, já quero agradecer mais uma vez aí todos os envios. Eu finalizei a produção dessas últimas aulas e assim eu fiquei encantada com todos os registros, tanto no grupo do chat do primeiro ano, quanto no particular, porque eu vejo aí que vocês estão se esforçando, estão se dedicando, estão realizando aí as práticas e isso aí é muito gratificante mesmo. E aí eu posso ter esse feedback, posso ter aí a correção de alguma atividade, de alguma proposta de atividade que eu lancei, posso melhorar as atividades que eu já trouxe e assim a gente vai evoluindo e desenvolvendo aí cada temática. Muitíssimo obrigada, ok? Então, bora lá para a gente dar uma olhada nessa nossa aula de número 17. Bora lá? Dá uma olhada só. Aula de número 17, nossa última aula aí é uma aula ponto 1 e ponto 2 e nela nós iremos falar sobre o que, Prof. Iris? Sobre as tribos urbanas e as suas manifestações nas práticas corporais. Então, normalmente a gente gosta de fazer parte de algum grupo, né? E a gente chama esses grupos aí de tribos, certo? E dentro dessas tribos tem aqueles grupos, aquelas tribos em que gostam aí das práticas, das vivências corporais. Seja uma dança, seja um grupo de skate, seja um grupo realmente de dança, né? Seja um grupo de capoeira, por que não? Então é disso que nós iremos falar nessa nossa aula de hoje, então fica atento aí. Para isso, o que eu vou abordar com vocês? Vou falar com vocês a respeito da identidade, cultura, diversidade e inclusão. Na sequência, sentidos e significado das tribos urbanas. Ainda, característica dessas tribos urbanas. Falar um pouco sobre os espaços urbanos e as práticas corporais nas tribos urbanas e também tribos urbanas e adolescência, algumas reflexões. Então, bora lá para a primeira subtemática aí. E nessa primeira subtemática, falaremos aqui sobre a identidade, a cultura, a diversidade e a inclusão. E aí eu venho aqui contigo. Lembra que eu falei agora há pouco a respeito aí de grupos? Por que a gente chama então de tribo? Porque esses grupos, né, aí voltado de jovens, em especial aí principalmente os adolescentes, as pessoas mais jovens, se agrupam, se organizam para compartilhar valores, experiências, gostos, e aí nisso a gente chama de tribo. Então eu já quero saber de você, caríssimo estudante, qual tribo que você faz parte, ok? Eu já tenho as minhas preferências, agora eu quero saber quais são as tuas, certo? E aí quando a gente fala de tribos, como eu mencionei para vocês, elas são grupos sociais que se formam em ambientes urbanos, em ambientes aí diversos. Nela, a gente compartilha aí diversos interesses, valores e culturas, valores culturais, também o estilo de vida ao qual eu me insiro, o qual eu gosto, o qual eu curto, tá? Específicos. E aí a gente tem o que, Prof. Iris? Nós temos aqui manifestações de práticas corporais também dentro dessas tribos. E aí que são uma parte essencial e interessante dessa identidade cultural, certo? Muito bem. Dentro dessa questão ainda das tribos, nós podemos entender ela como a especificação das identidades culturais. E aí eu posso trazê-las em meio às práticas corporais específicas. E que práticas seriam essas, Prof. Iris? Poderia falar aí de danças, né? Mencionei anteriormente com vocês. Posso falar também de esportes, posso falar aí de diversas práticas corporais, atividades físicas, de um modo geral, a qual eu me insiro aí no meu cotidiano, no meu dia a dia. Dentro dessas tribos eu tenho a expressão cultural e essa expressão corporal, esse jeito de vestir, esse jeito de andar, esse jeito de acreditar, esses valores os quais eu carrego aí, eles são aí essenciais, né, para demonstrar
o meu perfil, para demonstrar a minha identidade, para demonstrar a minha cultura também. E aí eu consigo fazer isso também dentro das práticas corporais às quais eu me insiro, caríssimos estudantes. Então, se você é do tipo que gosta de um grupo, né, de uma tribo, que curte fazer, por exemplo, trilhas, né, no meio da mata, que curte fazer uma escalada, que curte fazer um pedal, né? Você já começa a se identificar. Mas o que tem nesses grupos que te chama a atenção, né, das práticas corporais? Ou o que tem nesses grupos que você gostaria de fazer parte, né? Então fica aí já um início aí dessa reflexão. Eu também posso entender que dentro dessas tribos eu vou ter muito, mas muito mesmo, uma diversidade. Quando eu falo de diversidade, vocês percebem que eu tenho um negro, eu tenho um branco, eu tenho uma morena, eu tenho uma de cabelo liso, eu tenho uma pessoa com um QI mais elevado, outras com QI menos elevado. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de um todo, não só da característica física, mas a característica também, né, das inteligências, dos comportamentos, né, que se somam a isso. Então, quando a gente fala de cultura, a gente leva em conta também todo esse contexto, certo? Então, a gente vai falar aí dessa diversidade cultural, que vai enriquecer mais ainda essas tribos. E aí eu posso abordar diversas manifestações corporais, como eu mencionei com vocês, nessas tribos. E, em especial, eu preciso aí promover o respeito, que é a palavra de ordem, quando a gente aí fala de tribos urbanas, certo? A palavra de ordem para trazer toda essa expressividade. Inclusão e diversidade. E a gente entra agora num outro momento, né, numa outra subtemática, que são aí os sentidos, os significados dessas tribos urbanas. Então, por exemplo, você pode ver aí na mídia, na TV, na internet, diversos grupos com um estilo de cabelo diferente, um estilo de se vestir diferente, um estilo de se comportar diferente. Então, a tudo isso a gente consegue perceber as diversas manifestações das tribos urbanas. Certo? Essas tribos urbanas, e aí agora eu vou pedir para o meu diretor abrir essa tela para você acompanhar comigo mais de perto. Olha só, essas tribos urbanas, elas trazem aí a expressão aí da contemporaneidade. Então elas vão representar diversas formas de ser e de estar, que são típicas desse nosso mundo, né, nosso mundo globalizado. Eu tenho aí, em especial, sobre o conceito dessas tribos, de tribos urbanas, através do sociólogo francês Michael Maffezoli, né? Ele é que traz esse conceito aí, esse francês. Então a gente entende as tribos como grupos, né, que representam um importante contexto, tanto socioafetivo como alternativo. E a gente percebe, né, essa postura, esse jeito, esse perfil, né, de demonstrar algo, ok? Muito bem. Ainda dentro das tribos urbanas, a gente precisa entender um pouco mais como definir tudo isso, né? Já que esse francês ele traz aí essa importante contribuição. Então, elas podem ser classificadas como grupos de pessoas que se unem com base em que, prof? Que a gente mencionou no início? Nos interesses, né? Os interesses em comum, nos hábitos, nas ideias que são similares, nos valores. Aí eu vou somar isso à forma de se vestir, né? Até mesmo o gosto musical. Eu gosto de um rock, não, eu gosto de um pop rock. Eu já sou do grupo do sertanejo raiz, eu já sou do grupo do sertanejo universitário, né? Qual é o seu estilo? E aí você vai se apropriar e se aproximar de pessoas que têm os mesmos gostos que os seus. Então a gente está falando aí de grupos de pessoas que têm interesses em comum. Então, se tem uma palavra que se destaca aqui, é essa palavrinha aqui, ó, comum, tá? Comum. Muito bem. Dentro desse contexto também, eu vejo aí como grupos, né, ou agrupamentos semi-estruturados, que predominantemente a gente tem a presença de pessoas que se aproximam por essa identificação comum, né, aquela palavrinha que eu já mencionei para vocês, e aí a gente observa rituais e elementos de cultura
que vão expressar aí os valores, os estilos. E aí, por exemplo, se você olha para uma imagem como essa daqui, né? O que lhe causa? Uma estranheza, uma proximidade? Você já viu? Ah, prof, eu já ouvi falar nos tais de hippies, né? Hippies que se vestiam de forma bem descontraída, de forma bem alternativa, com roupas bem coloridas, né? Bem floridas. Então, esse é um perfil, esse é o estilo desse grupo, certo? Então, perceba que diverge, né, de outros grupos. Porém, o que cada um carrega, né, como valores, como essência? Qual é a identidade desse grupo? Então, é nisso que a gente precisa estar atento e observando, ok? Muito bem. Vamos ver agora um pouquinho mais sobre as características dessas tribos urbanas. Sejam aí um grupo que gosta, por exemplo, de um rock, né, um rock pauleira, né, seja aquele grupo que gosta mais daquele sertanejo, do bater o pé, né, das botas, das botinas, né. Então, vamos ver quais são as características que são comuns aí dentro desses grupos. Então, eu percebo aí principalmente laços de identificação ou características de indivíduos que determinam, de determinado grupo, os quais aí compartilham. Então, a gente vê a presença aí de comunidades que são empáticas, que são organizadas em torno desse compartilhamento dos seus gostos, das formas de lazer. Porque o grupo está muito relacionado a isso, gente, as formas de lazer, né? Então, prof, eu gosto de me reunir com a galera, com um grupo, com a minha tribo do skate. Então, você já se identificou com o perfil dessas pessoas, desses jovens que gostam de skate. E aí, o que eles curtem? Que tipo de músicas curtem? Que tipo de roupas vestem? Vestem calças mais largas, camisetas mais folgadas, um tênis mais específico, né? Utilizam aí o skate, fazem trocas aí das rodinhas, personalizam de um jeito. Então, tudo isso a gente consegue observar a questão desses vínculos, né? Dessas características. E aí, essas características, esses grupos vão se manter até enquanto durar aí esse interesse pela atividade a qual se escolhe. E você, em cada momento das nossas vidas, a gente sempre vai ver novos grupos surgindo, novas tribos surgindo, ok? Muito bem. Os membros da tribo se portam como personagens, isso aqui é interessante. Então, são personagens de um enredo que, basicamente, ele é aí imaginário e configura uma identidade aí de papel, né? A tudo isso a gente consegue entender como a tal de uma persona. Então, eu criei um personagem, o qual eu quero expor para vocês, tá? Quero expor um personagem aqui para vocês e aí eu chamo isso de persona. Então, essa persona é que eu vou vender aí nos meios sociais aos quais eu estou inserido. Então, vamos supor que eu goste de... Não curto muito, mas vamos supor que eu curta o funk. Então, eu vou me caracterizar, eu vou me vestir, eu vou colocar adereços no meu cabelo, eu vou buscar o estilo de roupa, de calçado, os quais se referem aí a exemplo do funk. Ah, não, prof, eu curto mais... um rock aí metaleira, né? Então, eu vou me vestir todo de preto, vou colocar uns acessórios diferentes, vou me utilizar mais do preto, do metal, né? Uma maquiagem mais pesada. Então, essas são características. E aí, até quando eu me sinta confortável fazer parte aí desse grupo, né? Ele vai continuar, aliás, existindo. Então, quando a gente fala dessa persona, desse personagem, ela evoca aí uma exposição de determinados elementos que são subjetivos, que muitas vezes estão na minha cabeça ou na cabeça de um grupo, o qual eu participo aí, para trazer, para chamar atenção de uma forma da minha expressividade, da minha agressividade, né, de algum tipo de emoção que eu quero passar aí através desse meu comportamento.
E aí, para cada situação, existe aí um papel, um personagem, uma forma de se vestir, uma forma de demonstrar aí os meus valores, os meus interesses. E aí, a gente vai criando um papel aí de identidade. Certo, caríssimo estudante? Muito bem. Que mais, Profírio? Estou curiosa aí, curiosa para saber mais. Então, que características aí que a gente vê, né, em sintonia quando a gente fala dessas tribos urbanas? Então, eu posso falar da questão da sensação de pertencimento. Então, eu pertenço a esse grupo, eu me sinto aceito, eu me sinto bem, por isso eu estou lá. Eu gosto dessa questão da coletividade, né, de compartilhar ideias, de compartilhar os meus valores, né, as minhas crenças, por que não? Os meus estilos, um determinado jogo, então tudo isso está correlacionado. Aí eu já tenho um perfil que gosta mais da questão de uma estética, eu gosto de uma estética X, uma estética mais esportiva, uma estética mais extravagante, certo? Então, quando a gente olha dentro dessas características, esses pontos, eles são os principais que são ressaltados. E essa questão da diversidade. E aí a gente vê a formação de diversas tribos, né, de diversos grupos aí na nossa sociedade. Seja até mesmo no basquete, seja até mesmo no grupo dos gamers, né, como se comportam os gamers? Um pouco mais introspectivo, falam somente de jogos, falam somente de tecnologia, falam dos próximos softwares que estão surgindo, enfim, vai surgir muita coisa aí que vai ser interessante para esse grupo e que vai ser compartilhado até quando houver interesse aí desse grupo se permanecer, né? E o amadurecimento também desse grupo, ok? Muito bem. Então a gente falou aqui de sensação de pertencimento. Quem é que não gosta aí de pertencer aí de um grupo, né? Ah, prof, eu pertenço aqui ao grupo da sala, eu gosto de me divertir, eu gosto de fazer as práticas de educação física, eu me sinto bem quando eu estou jogando meu futebol, quando eu estou jogando meu vôlei, quando eu estou jogando meu handball, quando a gente está jogando uma queimada, uma peteca, e eu gosto desse grupo, e aí eu levo lá para minha comunidade, eu levo lá para o próximo da minha casa. E lá a gente se reúne e fala muito sobre os esportes. Então essa é a sua tribo, né? É a sua tribo voltada aí para os esportes, para as práticas corporais, as quais chamam a sua atenção. E aí você se sente aceito, né? Você se sente importante dentro desse grupo, o que é muito legal, muito interessante, certo? E provavelmente aí o que a gente vai ver? A questão de um aspecto maior de destaque aí dessa nossa tribo. Então tudo isso vai levar em consideração que a maioria dessas tribos são formadas por pessoas, né? Em especial os jovens que eu mencionei lá atrás, ok? Buscando fazer parte, se sentir útil, né? Se sentir aí pertencente a um grupo, em vez de ficarem aí isolados do mundo. E mesmo quando a gente acha que está isolado por trás da tela de um computador e um celular, a gente também está fazendo parte de um grupo. O grupo daqueles que ficam atrás das telas, mas que está sempre se comunicando. Pode não ser tanto fisicamente, que não é a questão do ideal. A gente precisa ter trocas importantes na nossa vida, né? Para crescimento pessoal, intelectual, profissional, a gente precisa disso tudo. Mas, voltando para esse grupo que fica atrás das telas, também há uma interação. Ninguém vive sozinho, né? Você faz parte aí de algum determinado grupo, de alguma tribo. Fala-se muito também da questão da coletividade. E aí, quando eu falo dessa coletividade, caríssimo estudante, então eu vejo aí traços de indivíduos que têm interesses em comum, né? Que querem compartilhar, que querem crescer, que querem se desenvolver, que querem ampliar os seus conhecimentos de forma aí a agregar, a somar esses conhecimentos, ok? Então, essas são características que são até óbvias, né? Da gente encontrar aí dentro desses grupos, dessas tribos. E aí a gente tem um senso de coletividade dentro desse grupo. Um outro ponto que eu trouxe aqui para vocês foi essa questão da estética, né? Essa estética é a primeira coisa que chama atenção, né? Seja ali a professora, ela já se ela tem um grupo, é do grupo que ela gosta de pessoas com cores. Isso aí pode ter certeza que é verdade, viu, gente? Eu gosto de cores. Quando não tem cor, eu tô assim meio triste, meio cabisbaixa, né? Vocês já devem ter percebido.
né? Ah, não, eu tenho um amigo que ele gosta de uns penteados assim diferentes, um perfil, um estilo diferente, se veste diferente. O grupo que ele participa também tem o mesmo perfil, tem o mesmo estilo, se utilizam dos mesmos personagens, né? E aí a gente vai observar essas características e principalmente relacionada à estética, né? E essa estética se aproxima junto com quem? Quem é que eu vou buscar para poder demonstrar essa questão dessa estética, desse perfil que eu criei, desse personagem que eu criei? E mencionei já desde o início da nossa aula a respeito aí da diversidade. E essa diversidade que a gente fala aqui, entra aí diversas características, personalidades, criatividades, né? Então, entram aí muitos pontos relevantes que dão direito aí a toda essa liberdade de expressão, certo? Muito bem. Outro ponto importante para falar é dentro da questão dos espaços. E onde vive, né? O que fazem, o que comem, né? Como são esses grupos? Então vai depender muito dos perfis, das personas criadas. E em especial das personas relacionadas às práticas corporais. Então a gente observa aí que são muitos exemplos, são muitas características, de tempos em tempos, de épocas e épocas vai se mudando, às vezes retornam perfis, né? Tá sempre se renovando essa questão dos perfis. E aí a gente pode perceber que por conta de toda essa globalização, por conta de toda essa facilidade no contato com outras pessoas, ainda que distante, esse número vai sempre crescendo cada dia mais e mais. E aí eu vou abrir agora esse slide para você olhar um pouquinho mais de perto comigo. Olha lá. Então, como que nós podemos, Profires, reconhecer as práticas e a imagem social de cada tribo? Então a gente falou desde o início a questão de compartilhar, né? Compartilhar o quê? Compartilhar aí de códigos. E aí que códigos pode ter no meu grupo? Pode ter a inserção de determinados tipos de gírias, né? Palavras, expressões, jargões, os estilos de música, os estilos de pautas comportamentais. Como que se comporta cada grupo. Então, quando a gente falar de compartilhamento de códigos, é algo que eu diria que seria o secreto daquele grupo, daquela tribo. E aí eu observo também, outro ponto, a questão dos hábitos e elementos estéticos, né? Que é o primeiro que vibra, que chama a atenção. Então, a forma como o indivíduo se veste, se adorna, se expressa por meio do seu corpo, né? Tudo isso fica em evidência. E mais um ponto é a questão das práticas sociais. Essas práticas sociais, elas são relativas ao comportamento político, às formas de lazer, à circulação e à apropriação também do espaço urbano. Tem aquela galera que fica lá na praça e tem aquele perfil X, então a gente consegue perceber aí, ok? Muito bem. São exemplos, olha só, caríssimos estudantes. A gente tem aí, se você der uma busca na internet, você vai ver aí exemplos de tribos, como os punks, os emos, os jiques, né? A gente tem diversas formas aí de se expressar. Prof, você deve estar pensando, quando eu olho essas imagens, me parece que as emoções estão muito afloradas, né, dessas pessoas. Pode ser, é verdade, chama muita atenção essa questão de demonstrar muitas vezes ou uma agressividade, ou até mesmo uma timidez, ou até mesmo uma reclusão, né? Através da forma de se vestir, da forma como se sente, como se percebe, tudo através dessa embalagem, eu vou chamar assim, dessa embalagem que é exposta ao mundo, certo? Ao mundo. Muito bem. E aí dentro desses grupos eu também posso ter aí os funkeiros. A tribo do funk, ela surgiu aí justamente pelo estilo musical e tem aí a sua origem pelas favelas em 1970, em especial aí no Rio de Janeiro. Além de se identificar aí as letras das músicas, os funkeiros são caracterizados
pelo uso de acessórios. E aí a gente tem a utilização de correntes, né, o estilo das roupas, que antigamente era um pouco mais nesse perfil, né, e tá um pouco diferente, mas também faz parte desse contexto. Roupas de marcas famosas, a questão da ostentação, né, um perfil X, a gente consegue identificar, esse daí faz parte do funk, muito bem. Tem os hipsters, que é o termo ele foi criado em 1940 e está relacionado a pessoas que vivem um estilo de vida alternativo. E dentro desse grupo, a gente vê aí que vive uma grande massa, diferente do que vive, aliás, a grande massa. Ou seja, é voltado para quem gosta, principalmente, de uma música mais alternativa, né, uma vibe mais light, mais vintage, curte literatura, curte o cinema, curte as artes visuais. Então a gente pode chamar esse grupo aí de hipsters. Muito bem. Dentro desse grupo também, caríssimo estudante, a gente tem um outro. Que grupo é esse, prof? Nós temos os nerds. Confesso para vocês que eu já fui por muito tempo dentro desse grupo, fiz parte desse grupo. É um grupo meio solitário, para falar bem a verdade, né? E acredito que aí na sala de vocês também deve ter algum nerd, né? Ou tido como um nerd. O que é um nerd? O que é conhecido ou entendido como nerd? São pessoas que gostam de leitura, que gostam de ciências, que gostam de quadrinhos, que gostam de séries, que gostam de tecnologia. E aí essas pessoas, elas se aprofundam mais de forma intelectual dentro dessas curiosidades e habilidades que elas têm e facilidade de entendimento dentro desse mundo, certo? Então, a esse grupo a gente chama de nerds. E eles não se vestem necessariamente dessa forma. Antigamente tinha-se essa caracterização, né, de que era tido como que era o quatro olhos, né, que era muito antissocial, e hoje em dia ela já mudou muito essa característica, mudou muito esses pontos, mas a gente ainda consegue aí perceber, né, são pessoas mais centradas, que gostam em especial da leitura, né, da busca aí através de novos conhecimentos, de se aprimorar, tem a facilidade de entendimento de determinados conteúdos, matérias, né, porque despertam a sua curiosidade. Eu também tenho aí uma outra tribo, que é a tribo do escoteiro. Então, esse grupo de escoteiros aí, eles se expressam de uma forma comum. Então, eles gostam de se socializar, explicar, vivenciar diversas práticas aí de forma mais socioafetiva e alternativa, buscam contato com a natureza, buscam se aprimorar de diversas habilidades e trazer para o grupo. É um grupo bem interessante. Eu, quando era criança, tinha vontade de fazer parte desse grupo também, gente. Sabia disso? Pois é. Depois me conta se você já fez parte de algum desses grupos. E aí eu trago aqui uma lista aqui de diversos grupos que vocês podem vir a conhecer ou ouvir falar, como os góticos, os hippies, as patricinhas, os playboys, skatistas, surfistas, metaleiros, drag queens, hip hopper, clubbers, skinheads, punks, motoqueiros, roqueiros, grunges, rastafari, step pump, emos, os bikers, os geeks, veganos, docs, cosplayers, indies, e tem muitos que vão surgindo cada vez mais. E aí, dentro da nossa prática, dentro das vivências corporais, eu poderia chamar a atenção para esse daqui, gente, olha só. A galera que curte o basquete de rua. E aí entra diversas práticas, não só o basquete, mas aí chamando a atenção para o basquete, né? O que tem nesse basquete? Esse basquete, ele mescla, ele junta aí outras
outros pontos, como a dança, a música e o esporte. E ele vem se desenvolvendo cada vez mais no Brasil, em especial na periferia, nas grandes cidades do país. E aí tem algumas especificidades desse grupo, né, dessa tribo que gosta do basquete de rua, que seriam as relações sociais relacionadas às comunidades, que não têm aí a oportunidade das práticas de esportes, né? Não tem essa facilidade tanto de estrutura como de espaços, e aí vai se criando esses espaços, e aí você deve estar pensando, caríssimo estudante, por exemplo, prof, aqui na minha escola, por exemplo, a gente não foca tanto no basquete, a gente faz mais as atividades voltadas, por exemplo, para um handball, ou para o vôlei, ou até mesmo para o próprio futebol ou futsal, né? Mas a gente tem essa pegada de juntar também, de reunir todo mundo. Então você curte o grupo também das práticas corporais. Você curte aí os grupos, né? A sua tribo está voltada para as práticas corporais, certo? E aí, voltando para a questão do basquete de rua, a gente pode observar alguns elementos que trazem manifestações que vão refletir diversos sentidos, diversos significados aí que influenciam a tomada da consciência por parte dos jovens, praticantes que são, na maioria, são negros, né? Então, há a questão da coletividade, que a gente mencionou lá no início, certo? Também nesse basquete de rua, ele pode ser classificado como uma atividade de lazer, né? A gente falou que tem os diversos grupos, né? Os diversos gostos, e aqui a gente está falando de atividades de lazer. Então, cada vez mais vai crescendo, vai ganhando espaço, e aí a gente vai observando que sai um pouco também das ruas e entra nos clubes e entra também dentro das escolas. Perceba como isso vai se organizando, né? E quem sabe vai ganhando um espaço físico específico, dependendo aí da organização desse grupo. Ainda falando sobre esse basquete de rua, então eu tenho como uma atividade de resistência social e também cultural. Eu posso perceber aí que contribui para possibilidades aí de tomada de consciência, né, sobre esse mundo, de onde a gente está inserido, vem promover aí dentro das tribos e associações atividades que podem socializar, podem trazer novos conhecimentos, podem trabalhar essas atividades físicas, né? Trabalhar como chama? As capacidades físicas, em especial as que são correlacionadas aí ao basquete, de uma forma muito crítica, de uma forma muito criativa também e de uma forma prazerosa, porque eu também tenho aí a inserção da música, da arte e da dança. Então percebo como isso vai evoluindo, vai caminhando, caríssimo estudante. Agora a gente vai entrar num outro ponto. Qual é esse ponto, Prof. Iris? Vamos entrar aí nas reflexões sobre essas tribos urbanas. E aí o que eu trago de importante para você? Então, cada contexto histórico, a gente consegue perceber aí que existe pautas e expectativas, né? E também concepções, em especial esse grupo de jovens, esse grupo de adolescentes, né? Na sua fase. E aí elas vão configurar importantes contextos de desenvolvimento social na adolescência e vão também auxiliar na socialização desse grupo, né? E dessa forma mais contemporânea, desse momento atual. A gente também consegue perceber alguns fatores que são determinantes na adolescência, em especial aspectos fisiológicos, aspectos sexuais, afetivos, sociais, políticos, né? E institucionais também que vão influenciar tudo isso. A gente também tem aí aspectos religiosos, de gênero, de posição da família, de inserção de classe. Então, nisso tudo a gente consegue perceber dentro dessas tribos. E cada um desses diferentes processos que eu acabei de mencionar para você, caríssimo estudante, eles vão demarcar um determinado intervalo onde termina a infância e começa a adolescência e sai da adolescência e vai para a fase adulta. Importante, né? A gente está sempre atento a tudo isso.
E aí, pensando nisso, a gente já chega agora para o nosso momento do exercite-se mais, mais e mais. E como eu falei para vocês desde as primeiras aulas, o momento exercite-se, o projeto exercite-se, ele é voltado aí para a gente fazer algumas práticas, algumas vivências, não só corporais, como também trabalhar um pouquinho a nossa mente. Qual a ideia de hoje, Profires? A ideia de hoje para o nosso momento exercite-se mais, mais e mais é o quê? É que vocês agora façam aí um estudo, uma análise e construam em um cartaz com a temática Minha Tribo. E aí eu vou abrir esse slide para você acompanhar mais de pertinho. Olha só, então você e os seus colegas vão produzir aí um cartaz identificando aí qual é a tribo de vocês, tá? Prof, mas eu não faço parte da tribo do meu colega aqui do lado, ele não tem nada a ver comigo, ele não tem nem gostos parecidos com os meus. Então você pode se reunir com alguém que tenha gosto parecido com o seu. E se dentro da sala você não encontrar ninguém que tenha gostos parecidos com o seu, você pode fazer de forma individual, tá? Não tem problema. Então você vai separar aí materiais para construir aí um cartaz que ele tem que ser ilustrativo. Esse teu cartaz ele vai demonstrar aí qual é a tribo que tu tá inserido, que você está inserido. Então tu vai trazer observações que são pertinentes a essa tribo, você vai selecionar de forma cuidadosa essas observações, essas informações, tá, da sua tribo e vai personalizar com desenhos, com recorte, com acessórios, com cores, com detalhes. Pode fazer uma espécie de mapa mental, posso dizer assim? Vem aqui comigo, de mapa mental, de mapa conceitual da tribo que você está inserido? Pode sim. Eu quero conhecer de pertinho qual é a tua tribo, tá bom? Então, é nisso que a proposta do nosso exercício de hoje fala sobre isso. Então, você vai fazer, vai se reunir com quem tem afinidades, é jogo rápido, né? Se tiver algumas revistas, alguns papéis, alguns pincéis, você vai poder descrever. E depois você pode compartilhar aí dentro da turma. Olha, eu faço parte da tribo X e essa tribo tem essas características. Olha, eu faço parte da tribo Y e ela tem essas características. Então, você vai trazer todas essas características de como se portam, né, no que acreditam, quais são os valores, quais são aí os códigos, as gírias, certo? As expressões que normalmente se utiliza, como é a forma de se vestir, como é a forma aí de se calçar, como é a forma de interagir com a sociedade. Ah, prof, são mais retraídos. Não, são mais agressivos, são mais expansivos, são mais alegres, são mais coloridos. Não, são mais neutros, são mais preto no branco. Então você vai descrever de uma forma bem ilustrativa, bem bacana, bem legal aí, qual grupo que você faz parte. Então, qual é a minha tribo? Essa é a ideia para a proposta da nossa aula de hoje, no nosso momento exercite-se mais, mais e mais, ok? E aí daqui a pouco a gente vai fazer aí a revisão dessa nossa aula, uma temática muito boa. Essa nossa aula de hoje, ela só tem 2 partes, né? O momento prático dela vai ser só esse. Por incrível que pareça, eu sei, você queria fazer um pouco mais, mas isso não impede aí na dinâmica do professor que está te acompanhando, fazer uma prática voltada para isso, né? Expor para a escola, fique à vontade, tá, prof? Conto contigo também, pode superar as expectativas e pode lançar desafios aí sem problema nenhum para a turma, que eu sei que eles dão conta, hein? E aí vocês vão fazer essa prática e vão me encaminhar que eu quero acompanhar de pertinho, certo? Tchau, tchau!